Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 18, está escrito assim: Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Glória a Deus. Esta passagem, Judá, ele ia em uma cidade e a mulher, que era mulher de um dos filhos dele que morreu, a Bíblia diz que naquela época, quando uma mulher era casada com um homem e o homem morria, ela tinha que casar com o irmão daquele seu marido para suscitar a sua descendência. E aí ela falou para isso acontecer, mas o pai do marido dela e nem o irmão dele quis saber dela. Então ela pegou, se disfarçou de prostituta, e quando Judá vinha na estrada, ela se apresentou a ele. E aí ele disse que não tinha o dinheiro, e ela pediu essas coisas como o penhor para que ele voltasse e pagasse o dinheiro a ela. Mas o que ela queria era ter a relação com ele para suscitar a família, como era de costume no tempo em Israel. E aí Judá, ele negociou aquilo que um pastor, ele não pode negociar: o selo, que é a primeira coisa que o homem de Deus jamais pode negociar. O selo nos tempos bíblicos era uma marca que identificava a posse ou o direito que o dono exercia sobre a determinada coisa selada ou marcada. O Senhor conhece os que são seus por meio de um selo. A segunda coisa que ele negociou foi o lenço ou o cordão. O lenço ou cordão é a segunda coisa que o homem de Deus não pode negociar. O lenço ou cordão que Judá havia deixado com Tamar era, na realidade, o seu cinto de pastor. O cinto na Bíblia é símbolo de firmeza de caráter. Então, ele não podia negociar o seu caráter. A terceira coisa era o cajado. O cajado é a terceira coisa que o pastor jamais pode negociar. O cajado é símbolo da autoridade ministerial. A autoridade espiritual que Deus nos deu jamais pode ser negociada. Ou seja, o pastor, ele tem que se firmar na fé, na confiança em Deus. O pastor, ele não pode, porque as coisas estão difíceis para ele negociar o seu ministério, a sua autoridade espiritual, por exemplo, com os políticos, porque os políticos vão ajudar ele. Ele não pode negociar com o empresário, ele não pode negociar com um membro da igreja, porque o dízimo do membro é grande, a oferta do membro é grande porque ele é rico. Ele não pode negociar. Ele tem que falar a verdade segundo a Bíblia. Se o irmão que é rico, que está na igreja, errar, ele tem que exortar o irmão segundo a palavra, ele tem que ensinar o irmão, e ele não pode vender a sua chamada, o seu ministério, por causa que a pessoa tem posses e vai ajudar muito a igreja. Não. Porque o dono da igreja é o Senhor Jesus. E Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Ele é que sustenta a igreja. É Ele que sustenta. Então, o pastor tem que se manter firme, fiel a Deus.